Olá! Vamos conhecer o meu orquidário? Olha, do lado de fora é isso aqui. É a estrutura, eu vou mostrar para vocês. Ele já tem muitos anos, porque na verdade aqui minha madrinha morava aqui, eu moro aqui tem mais ou menos uns 7 meses. Daí ele já existia. Aqui eu abro essa porta simples. Aqui tem um apagador, que é porque tem lâmpada. Hoje em dia a gente não tem tempo, né? Então eu acendo aqui a luz e fico aqui no orquidário à noite. É muito próximo da minha cozinha, poucos metros, uns 5, 6 metros da minha cozinha. Então a orquídea é realmente dentro de casa. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês tudo que eu faço quanto ao cultivo, como que eu cultivo as minhas orquídeas. Então, primeiro, o orquidário. Essa tela que tem aqui é de sombrite de 50%. Então, aqui no meu orquidário chove. E embaixo tem essa brita, é a brita de construção 1. E por baixo tem um pouco de areia e depois é normal terra. Por que isso? Já falando da umidade das orquídeas, como que as plantas ficam bonitas? As unhas estão verdes, florescem bastante. Quando elas se aproximam da natureza, do jeito que elas estão acostumadas há milhões de anos na natureza. Não tem como a gente mudar isso. Onde que geralmente as orquídeas estão? Estão lá debaixo das árvores. E debaixo das árvores, geralmente há uma alta umidade do ar. E vem aqui para vocês verem. Eu tenho esse higrômetro que custou baratinho na internet, qualquer marca, custou na época R$25. Aqui é a temperatura, minha região é quente. E aqui é a umidade do ar, tá 30%. As orquídeas gostam de uma alta umidade do ar, acima de 60%. Se você conseguir manter as 24 horas acima de 50%, 60%, excelente. Vanda gosta de acima de 90%. É lá das regiões da Tailândia, regiões realmente brejosas. Aqui então, como que eu mantenho a umidade do ar? Geralmente eu rego aqui a brita para aumentar a umidade do ar, porque aumentar a umidade do ar não significa regar as orquídeas. Como que é a rega das orquídeas? Lá na natureza elas não têm só a água da chuva, o sereno, então elas não toleram muita rega. Você tem que regar, esperar o substrato secar para regar novamente. Então eu não posso ficar borrifando água nas folhas, no pseudobulbo, nada das orquídeas. Elas não gostam. Então, uma das coisas que eu faço para aumentar a umidade do ar é realmente jogar assim água umas 2, 3 vezes por dia aqui no chão do orquidário, sem molhar as orquídeas. Agora, se você quiser se aprofundar no tema umidade, eu vou falar qual o substrato que eu uso, adubo, tudo, até mesmo sobre a rega de orquídeas. Eu tenho aqui no YouTube vídeo específico de cada coisa. Então eu vou deixar um card aqui e embaixo na descrição desse vídeo um link da playlist minha de orquídeas. Nessa playlist de orquídeas eu aprofundo em alguns assuntos que a gente não dá para falar tudo aqui nesse vídeo hoje, senão fica muito extenso. Aqui é bem alto, vocês veem que eu tenho 1,75 m, então aqui mais ou menos o meu orquidário deve ter aí uns 4 metros. É arqueado a parte de cima, a estrutura é de ferro, só tem essa portinha, não tem nenhuma janela nem nada. As prateleiras são de ferro também. Aqui é madeira, mas percebam que aqui, olha para vocês verem, tem aqui esses buracos aqui, ó, que é para não acumular da rega a água nas raízes das orquídeas, que é uma coisa que apodrece as raízes. Você pensa que a sua orquídea está cheia de raiz e está marrom, está apodrecida. Geralmente as orquídeas saudáveis estão com as raízes bem branquinhas. Olha para vocês verem. Aqui, ó, com a coifa linda. Aqui as raízes, tá vendo? Então as orquídeas têm que estar sempre assim. Então a estrutura do orquidário é bem simples.
Existem muitas pessoas que fazem com plástico para evitar chuva, evitar os fungos. Então fazem um maior controle, né, de pragas e doenças. Eu aqui estou muito satisfeita. Nossa, eu acho que o Sombrite 50% atende muito bem. Tem pessoas que no quintal colocam um Sombrite, uma coisa bem simples que funciona demais. O ideal para um orquidário é realmente ter luz de todos os lados e ventilação. As orquídeas precisam de vento, de ventilação, não corrente de ar forte, mas para ficar saudáveis, um lugar arejado, saudável para elas. E então, uma coisa boa para o orquidário, que ele esteja livre de todos os lados. Se você for colocar Sombrite numa árvore, daí às vezes 50% fica muito, você tem que pôr uma porcentagem menor. Eu quero falar uma coisa para vocês, assim, uma dica de ouro. Se vocês forem colocar Sombrite, se vocês forem fazer um orquidário, planejem primeiro. Uma pessoa de sua cidade, aqui na minha cidade, Pará de Minas, tem um cara que faz só estufa. Então ele está acostumado com orquidário, ele já sabe. Então eu conversei com muitos orquidófilos, amigos meus. Então assim, é bom você aprender muita coisa. Uma coisa que eu aprendi aqui no orquidário é que a luz do orquidário nunca vai ser a mesma. Tem lugares, olha para vocês verem, essa parte aqui eu coloco as orquídeas de bulbos mais gordinhos, eu coloco as catuleias, eu coloco plantas que gostam realmente de muita luz. E elas ficam bastante saudáveis. Vocês podem ver aqui, bulbo liso, gordinho. Então está hidratada, a gente nunca pode deixar desidratar as orquídeas. Então assim, na parte de mais luz eu coloco as espécies que gostam de muita luz. Eu já percebi que nesse local aqui, as orquídeas têm menos luz. Então, o que eu faço? Eu coloco, por exemplo, a Phalaenopsis, as mini Phalaenopsis, essas orquídeas, as micro, gente, olha aqui como que fica toda linda. Eu acho que essa aqui eu já mostrei para vocês, porque vocês têm que entender que o adubo que você tem que estimular o enraizamento. Quanto mais raízes, mais flores. Por quê? Mais de 90% da absorção das orquídeas é pelas raízes. Então, água e nutriente, o adubo, as orquídeas são diferentes das outras plantas. Elas captam, absorvem aquilo ali pelas raízes. Então, as orquídeas de vocês têm que estar sempre enraizando. Olha para vocês verem essa orquídea Phalaenopsis minha. Ela está com 1, 2, 3, 4, 5 hastes florais. E aqui vocês olha aqui para vocês verem. Transparente, muito bom para ver a hora que tem que regar. Então, olha que monte de raiz. As orquídeas que eu tenho são várias, muitos gêneros diferentes um do outro. Para quem está começando, eu não aconselho. Eu aconselho começar, por exemplo, se quer começar com catileia, só com catileia. Aprendeu, passa para, eu quero também dendróbio também. Então assim, cada vez vai aumentando, não passar para muitos gêneros diferentes um do outro, porque senão complica muito. Existem muitas orquídeas bem diferentes. Essa aqui, por exemplo, veio lá do Orquídeas Locatelli, a Cyanthra petinata. Olha a flor dela, tá aqui, já tá acabando, é uma orquídea bem diferente, exótica. Então, eu tenho várias orquídeas assim, bem diferentes, todas em pedra brita. Essa daqui é a bico de pato. E essas micro veio do Dr. Marcos Locatelli, Orquídeas Locatelli. Eu tenho orquídeas tanto híbrido como espécie. Então, espécies são orquídeas que vieram assim da natureza. E tenho híbridos que são mistura. Houve aí um trabalho do homem em laboratório. Essas de floricultura, a maioria são híbridos. Já isso aqui estava em casca de pinos, né? E quando vem aqui para casa, eu já mudo para meu cultivo, que é em pedra brita. Para vocês saberem como é o cultivo de pedra brita, tem 2 ou 3 vídeos específicos. Assista pelo menos um deles. Por quê? A pedra brita é um cultivo diferente. Por que, Ana, que você cultiva em pedra brita? Olha, eu cultivo em pedra brita pelo seguinte.
Olha para vocês verem como que eu tô conseguindo recuperar essa orquídea. Coloco plaquinha, tá? Tudo a identificação direitinho, data, tudo. Por que eu cultivo em pedra brita? Porque a pedra brita é inerte. Ela não... Porque quando você cultiva em casca de pino, chip de coco, musgo, macadâmia, aquilo ali 1 hora, mais ou menos aí, depende do material, 2 anos, 3 anos, entra em decomposição. A decomposição da matéria, dessa matéria orgânica, leva ácidos orgânicos nocivos para as orquídeas. Então, quando esses ácidos entram em contato ali com as raízes, fermentam. Aí já viram que quando a gente vai replantar uma orquídea que está em casca de pino, chip de coco, essas coisas, e muito tempo, aí tá tudo fermentado, as raízes, tá tudo marrom. Então, se eu tiro as minhas orquídeas da pedra brita, tá tudo clarinho, tá tudo branquinho. As raízes estão todas efetivas, todas estão absorvendo água e nutriente. Eu não tenho que ficar fazendo replantio. Pedra brita, ela dura, né? Até quando eu morrer, ela tá aqui ainda. Quando que eu faço o replantio em pedra brita? Só quando a orquídea sai do vaso. Porque a orquídea não vai caminhando, então quando ela sai do vaso. Então eu tenho que fazer muito menos replantio. E outra coisa, se você quiser cultivar em pedra brita, é importante você ver o vídeo, porque nós temos a brita 1 para as raízes grossas, brita 0 para as raízes, orquídeas de raízes mais finas. Quando você passa para a pedra brita, 3 semanas mais ou menos, é legal você deixar em menos luz, para depois você passar para o lugar dela mesmo que ela vai ficar. Então é legal ver o vídeo. Pedra brita, você não pode falhar com a rega, não pode faltar com a adubação. Orquídea, você rega o mínimo possível, mas sem deixar desidratar, tá? Então, a pedra brita eu rego assim a cada 2 dias, mas depende. Se tá no inverno, eu já passei 1 semana sem regar, já passei 10 dias. Se tá muito quente, às vezes eu rego dia sim, dia não, mas assim, todos os dias eu nunca reguei minhas orquídeas. Então, eu tenho as orquídeas minhas, a maioria, mais de 90% das orquídeas no mundo inteiro são epífitas. Então, a maioria das minhas orquídeas aqui também são epífitas. As epífitas e rupícolas, eu tenho rupícula também, eu coloco em pedra brita. Orquídea terrícola, você não pode colocar em pedra brita, eu vou mostrar para vocês. Então, aqui ó, essa aqui é uma rupícola, a natureza dela é das rochas, e ela já vai até aqui florir, ela está em pedra brita. Olha, quais orquídeas, um exemplo que você não pode, olha isso aqui. Então, sempre no seu orquidário, veja se tem brotações novas, se as raízes estão legais. Então, a gente olha aqui no meu orquidário e vê como que as raízes estão legais. Olha para vocês verem a brotação das folhas. E outra coisa, no mínimo que uma orquídea floresce é 1 vez por ano. Aqui uma orquídea denfal, olha que cor linda, vocês gostaram dessa flor? Deixa aqui abaixo para mim. Então vamos ver quais orquídeas que eu não coloco na brita. Antes eu vou te convidar para curtir o vídeo, ajuda tanto o canal Ana Paula Lino crescer, e compartilhar. Para você, se você conhece alguém que tá aí apanhando com as orquídeas, compartilhe esse vídeo. E outra coisa, sempre tô pondo um vídeo aqui muito legal. Se inscreva no canal, ative o sininho. Assim que eu colocar vídeo novo, você vem correndo assistir. Então, olha aqui. Essa aqui é a orquídea cimbídio. É uma orquídea terrícola. Ela não pode ser plantada em brita. Essa é a minha paixão, é a orquídea Espírito Santo. Olha a brotação dessa orquídea. Olha o bulbo, eu amo esse bulbo lindo. Essa aqui também é terrícola. Eu tenho mais orquídeas terrícolas. Tem a orquídea pipoca, que eu já até fiz vídeo com vocês aqui no YouTube sobre ela. Lá naquela playlist tem. Ela também é terrícola, eu não coloco ela em brita. Ah, tem aquele vídeo que eu fiz com vocês sobre orquídea sapatinho, lembra?
Olha a minha bacia de orquídea sapatinho, toda com brotação linda. Então, orquídeas terrícolas a gente não pode pôr. Uma coisa que eu faço também, as micro, eu coloco aqui, sabe, nesse lugar de menos luz. Micro orquídea menos luz, Phalaenopsis menos luz, sapatinho menos luz. Então, a luz não é a mesma. A rega minha é manual, pretendo fazer ela quando eu tiver mais orquídeas, porque esse orquidário tem muito pouco tempo. Eu pretendo fazer ela talvez automática ou semi-automática para me ajudar mais. A adubação eu uso há alguns anos, eu uso o Nutriorg porque ele é completo. Antes eu fazia uma escala de adubação para isso, para aquilo, para complementar. Então a gente não tem nem muito tempo para isso, né? Então eu uso o Nutriorg porque ele é adubo, ele é completo, tem todos os 14 nutrientes que as plantas precisam. Olha essa foto para vocês verem. E ele, ao mesmo tempo que ele é adubo, ele é enraizador. Então sempre ele estimula as raízes das orquídeas. Deixa que vocês verem. Eu vou pegar uma aqui bem chatinha, essa, Sophronites. E olha aqui de pertinho como é que as raízes estão. Então tá tudo crescendo, raiz. Essa aqui está com brotação nova. Olha como que as raízes estão sadias. Olha essa planta, como tem raízes. Então, quanto mais raízes, mais flores nas suas orquídeas. Então tem que observar muito isso. Então, a adubação é só o Nutriorg, você pode usar ele tranquilamente 15 em 15 dias. Eu levo as orquídeas para dentro de casa. Então essa aqui está no cachepô. Eu tô fazendo adubação aqui no orquidário, eu vou lá dentro e adubo, eu não deixo planta florida, sem flor, o ano todo, de 15 em 15 dias, a gente tem que colocar o alimento da planta. Aí vocês vão perguntar assim, Ana, você leva suas orquídeas lá para dentro de casa florida? Sim, levo. Dura menos? Ó, vou falar para vocês. As Phalaenopsis todas que estão aqui, sempre elas florescem muito, né? Phalaenopsis floresce até 4 vezes por ano. Vanda 3 vezes por ano. A maioria das orquídeas floresce 1 ou 2 vezes por ano num bom cultivo. Mas tem, né, aí a Phalaenopsis que floresce 3 vezes por ano. E uma floração pode durar aí uns 3 meses, cada floração. Então ela floresce muito. Gosto muito de tela no orquidário, porque a gente vê que sempre está cheio de flor. Mas a orquídea, quando leva para dentro de casa, realmente eu já observei, a durabilidade da flor é menor do que se você deixar ela aqui no orquidário. Aqui é uma coquedama, que eu fiz um vídeo como fazer coquedama aqui no YouTube. Então, eu coloquei aqui para vocês verem. Nós falamos aí então sobre o meu orquidário, como é o meu cultivo, como que eu dei certo. Tenho também orquídeas na madeira, então eu tenho vaso de barro, então vocês veem aqui, ó, que eu tenho vaso de barro e tenho vaso de plástico no meu orquidário, vaso de barro e vaso de plástico, e tenho orquídeas na madeira. A brita, se você não quiser que fica pesado, eu não importo, o meu tudo é brita, você pode colocar metade de isopor picado para ficar mais leve, mas o meu Ana Paula Lino é tudo em brita, porque eu nem importo muito com essa questão do peso. Atenção, muito importante no seu orquidário, não deixar nenhuma folha, nada, porque isso vem muitos fungos. E por falar nisso, não carrega suas orquídeas à noite, só na parte da manhã, para você não ter problema aí com a questão dos fungos. E fique de olho em praga e doença orquídea. Se acontecer alguma coisa, se você percebeu que aquela orquídea está doente, tira ela do orquidário, cuida dela no início. Uma boa hora de você olhar, né, pragas, doenças, é realmente na hora da rega. Isso é uma dica muito legal. Aqui no orquidário sempre eu deixo o meu livro, Verdes e Floridas, Aprenda de uma Vez por Todas a Cuidar de Suas Plantas, porque ele tem 7 capítulos só de orquídea, tem muita receita caseira, tem muita foto de como diagnosticar pragas, doenças, então me ajuda muito. E eu deixo essa caderneta porque eu faço anotações de algumas coisas aqui do orquidário.
Cuidar de orquídea é um mundo à parte, é um jeito de gente viver melhor a vida. Olha, você gosta de cultivar orquídea? Já tem o seu lugar aí próprio para suas orquídeas, um orquidário, um cantinho? Conte para mim nos comentários abaixo. Se você ficou com qualquer dúvida, não fique. Você deixa algum comentário abaixo para mim, mas se você perceber que você viu esse vídeo e tem mais dias que eu postei, deixa seu comentário lá no direct do meu Instagram, porque lá eu converso com vocês todos os dias. Lá no Instagram também eu faço nos meus stories adubação na prática. Acompanhe o meu Instagram. Um beijo no seu coração. Amei mostrar para vocês o meu orquidário. Veja aí mais um pouquinho. Olha essa orquídea. Fico louca. Olha quantas hastes florais. Vamos ver qual é essa mocinha. Essa mocinha é uma orquídea chocolate. Olha como que tá linda. Beijo e até a próxima.